Paz de Cristo a todos, como você está? Tudo bem contigo? Eu espero que você esteja bem. Proibido entrar na igreja. É a nossa reflexão neste momento. Já deixe o seu like e se inscreva neste canal. Um lugar aonde a corrupção havia tirado o sentido, o sabor da adoração. Que tristeza quando nós pensamos ou falamos a palavra igreja. O que nos vem à mente, né? Vem à mente a alegria, a comunhão, a amizade, né? O amor ágape, que é o amor incondicional. Vem também na nossa mente o querigma, que é a proclamação das boas novas. Afinal, igreja, segundo a Bíblia, é um organismo vivo, é um organismo transformador, revolucionário. Mas o que fazer se você for ao templo e por uma ordem expressa de Deus você não puder entrar? O texto lá de Jeremias, capítulo 7, nos fala isso. Deus falou com o profeta o seguinte: ele disse ao profeta: fica na porta observando e denunciando o seu pecado. Vamos devagar um pouquinho. Jeremias, ele já havia participado do culto ali naquele local outras vezes, né? Agora ele está desolado, ele está triste, né? Inconsolável. Afinal, ali era o lugar da sua família, dos seus amigos mais chegados do que o irmão, porque tudo girava em torno do templo, né? No mundo antigo, né? Principalmente lá em Jerusalém. Então, como se sentiu o profeta Jeremias ante a determinação de Deus? Psicologicamente falando, eu quero imaginar que ele estava em frangalhos, né? Ele estava abatido, ele estava atribulado. Eu quero também imaginar que desde a sua tenra infância, né? Ele ali participava, se alegrava, adorava a Deus em comunidade. Como é bom, né? Adorarmos a Deus em comunidade. E o texto enfatiza a vanglória dos que diziam templo do Senhor, templo do Senhor. Isso contrastava com as atitudes daqueles que governavam. A corrupção havia tirado o sentido da verdadeira adoração. Isso pode acontecer nos nossos dias, nas igrejas evangélicas atuais. Os que mandavam ali, eles se sentiam como intocáveis, pois estava no templo do Senhor. As palavras do profeta Jeremias, elas foram pesadas. O profeta não deu mole para eles não, né? O profeta faz uma denúncia, né? Covil de ladrões, salteadores. Essas foram as palavras que Jeremias usou. Então foram palavras de juízo, porém ainda existia uma pontinha da graça, né? Se eles se arrependessem, né? Isso que mexe o coração de Deus, que é o nosso arrependimento. Mas o texto vai ressaltar que não, eles não mudaram as suas perversas ações. E aí você pode conferir que, né, o juízo de Deus foi contundente. Consequentemente, eles entraram nesse juízo de Deus, porque receberam em vão a graça de Deus. 2 Coríntios 6, versículo 1 diz: não recebais a graça de Deus em vão. Como é uma igreja hoje que nós não podemos entrar? Você já refletiu sobre isso? Uma igreja que hoje, na atualidade, onde nós não podemos entrar, é um lugar onde Deus não é adorado e nem o próximo respeitado. Se não tiver o respeito humano para com as pessoas, não entre nesse lugar. Nesse caso, o nome institucional nada vale.
O desprezo daquele pessoal da época do Jeremias era tremendo, né? Que eles deram as costas à palavra de Deus, ao invés de darem a face do respeito. Jeremias capítulo 7, 24, você vai conferir isso. Então Deus proíbe de entrar nesse tipo de igreja, onde o homem é o centro, onde o acúmulo do pecado vai aumentando. Veja, queridos, o texto, né, do capítulo 7, ele diz: palavras falsas, opressões ao estrangeiro, aos órfãos, às viúvas, o furto, o adultério, o oferecimento de oferendas a deuses falsos, mesmo dizendo, eles diziam, né, que eram livres. Capítulo 7, versículo 10 de Jeremias. E aí nós chegamos ao término dessa reflexão, pensando com você. Jeremias, o profeta Jeremias, ele entraria na igreja que você congrega hoje, que eu congrego hoje? O que Deus diria ao nosso respeito? Pensemos com seriedade e com muita serenidade. Afinal, a Bíblia diz que o juízo começa na igreja. O juízo começa na casa de Deus. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Ele diz o seguinte: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pense nisso. Jesus tenha misericórdia de todos nós. Jesus tenha misericórdia da igreja, para que ele possa entrar na igreja que nós estamos congregando. Deus nos abençoe.